Oi, gente, eu sou a Jéssica, sou professora de Biologia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Mendel. Mas antes disso, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar bastante esse vídeo, tá bom? Beleza, pessoal, quando a gente fala em Mendel, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a genética. Isso porque ele é conhecido como o pai da genética. Mendel tem o nome verdadeiro Gregor Johann Mendel e viveu entre 1822 e 1884. E ele é classificado como o pai da genética porque ele foi o primeiro cientista a conseguir mostrar como que acontecia a transmissão das características ao longo das gerações. Então ele criou a primeira lei que foi chamada de Lei da Segregação de Fatores. Fatores estes que hoje a gente sabe que são genes, são pedaços do nosso DNA que vão conseguir mais tarde produzir alguma característica específica no nosso corpo. Então, a lei da segregação de fatores, ela dizia que cada característica, ou seja, cada informação que existe no nosso organismo é condicionada por um par de genes, ou seja, uma dupla de genes que vão determinar essa informação. E essa informação, esse par de gene, ele se separava na formação dos gametas. Lembrem o que são gametas? São aquelas células germinativas. Ou seja, para que o indivíduo seja formado, a gente precisa da metade da informação que vem do nosso pai e da metade da informação que vem da nossa mãe. Então, pensando nisso, Mendel disse que existia um par de genes que determinavam a característica que se separavam na formação dos gametas. Ou seja, metade da informação ia para o espermatozoide e a outra metade da informação que a gente recebia vinha do ovócito da nossa mãe. E assim essa informação era constituída no nosso organismo. Para isso, ele precisou realizar alguns experimentos. Então, os experimentos dele foram realizados no ano de 1857, a partir de estudos com a ervilha de cheiro, que a gente vai falar agorinha. Continuando então, pessoal, para determinar essa característica da segregação desses fatores, Mendel resolveu estudar a ervilha de cheiro, que o nome científico é Pisum sativa. Mas por que ele decidiu escolher exatamente a ervilha e não um outro organismo? Por quê? Porque essa ervilha de cheiro, ela apresentava variáveis identificáveis. O que seriam essas variáveis? Ela variava na cor da semente, na forma da semente, na cor da vagem, na forma da vagem, variava também na altura da flor, na posição em que a flor estava. No total, eram 7 características que ele podia verificar. Então, só de olhar ele conseguia identificar essas características que variavam e isso facilitava o seu estudo. Além disso, era de fácil cultivo, ou seja, ele não precisava se dedicar muito para cuidar daquela ervilha de cheiro, Bastava deixar ela no ambiente com iluminação e colocar água, então ele conseguia fazer ela se desenvolver. Também porque apresentava um curto tempo de geração, então em pouco tempo ela conseguia deixar descendentes, esses descendentes conseguiam se reproduzir, ter novos descendentes e assim sucessivamente. E também porque apresentava um grande número de descendentes, ou seja, com muitos indivíduos, a chance dele conseguir identificar essas características que eram hereditárias era maior. Então, era mais fácil ele utilizar essa ervilha do que, por exemplo, o ser humano. Se ele fosse utilizar diretamente o ser humano, a gente teria um problema. Por quê? Porque a gente demora muito tempo para entrar em idade reprodutiva e quando a gente consegue se reproduzir, demora muito tempo para o nosso filho conseguir se reproduzir. Então, no tempo de vida dele, ele não conseguiria determinar como que essas características eram transmitidas de uma geração para outra. Beleza, vamos ver o experimento. Em seu experimento, ele decidiu usar a cor da semente para testar a transmissão dessas características. Na ervilha de cheiro, nós tínhamos 2 cores de sementes. Algumas sementes eram amarelas e outras sementes eram verdes. Então, o que ele fez? No primeiro momento, ele resolveu realizar o cruzamento entre sementes puras amarelas com sementes puras verdes. O que seriam essas sementes puras? Essas sementes puras nada mais seria do que sementes que ele cruzou várias vezes e em todos os cruzamentos os descendentes apresentavam somente a característica amarela e somente a característica verde. Nesse primeiro cruzamento, ele chamou de geração parental, ou seja, seriam os primeiros a serem cruzados. Então, aqui na geração parental, nós teríamos, então, sementes amarelas sendo cruzadas com sementes verdes.
puras, tá? Aqui eram exclusivamente amarelas e essas aqui exclusivamente verdes. Nesse cruzamento entre sementes amarelas e sementes verdes, 100% dos indivíduos que foram formados aqui expressaram a característica amarela. Então, significa que em algum momento aquela informação verde teria se perdido. E Mendel começou a duvidar, o que será que teria acontecido com essa característica verde? Ela teria desaparecido, ela não conseguiu competir com a característica amarela, então ele não conseguiu explicar naquele momento. Mas o que ele resolveu fazer? Ele resolveu fazer a autofecundação das sementes amarelas, ou seja, pegou vários indivíduos que foram formados aqui e realizou a autofecundação. Cruzou esses indivíduos aqui amarelos com outros indivíduos dessa mesma geração amarela. Nessa geração aqui, ele chamou de F1. Por que ele chamou de F1? Porque seria a filial 1, ou seja, os indivíduos que foram formados a partir da geração parental. Aqui, pessoal, quando ele realizou essa autofecundação, ele conseguiu perceber que os filhos que foram formados a partir da autofecundação de F1 foram indivíduos que expressavam características amarelas, em sua maioria, e também indivíduos que apresentavam características verdes, em uma menor porcentagem. Essa geração que foi formada aqui, na verdade, foi chamada de F2, então seria a geração filial 2. Então, olha que interessante, ele cruzou sementes amarelas puras com sementes verdes puras. E aí ele obteve uma geração F1 de 100% de sementes amarelas. Todas essas sementes aqui provavelmente não tinham expressado a característica verde porque ela talvez não era a característica mais forte. E aí nesse momento ele começou a entender que esses fatores aqui, existia uma relação de dominância entre eles. Ou seja, provavelmente a semente amarela dominava em relação à semente verde. E por isso, na geração F1, todos os indivíduos foram amarelos. Porém, após a autofecundação, a semente verde volta a aparecer, só que agora em menor concentração. Ou seja, provavelmente essa semente verde ela não teria desaparecido. O fator genético estava guardado aqui na semente amarela, só não estava sendo expresso. E aí surgem os primeiros conceitos de dominância e de recessividade. Vou explicar para vocês melhor. Então, pessoal, vamos imaginar que a semente amarela ela seria formada pelo gene, azão. E a semente verde seria originada aqui pelo gene azinho. Por quê? Porque quando a gente viu aquele primeiro momento lá, a gente percebeu que a semente amarela ela ficou presente em todas as gerações, na parental, na F1 e na F2. Já a semente verde ela não foi expressa. Então, o que a gente pode retirar dali? Que provavelmente a semente amarela dominava em relação à semente verde, que seria aqui o azinho, tá bom? Em muitas literaturas, vocês vão ver utilizando a letra V, Vzão e Vzinho, mas isso não vai importar muito, tá? Quando eles utilizam V, é só mais no sentido de dizer que a característica verde era recessiva. Mas aqui eu vou utilizar a letra A, tá bom? Então aqui, ó, na semente amarela, que seria dominante, na geração parental, significa que essa informação aqui eram indivíduos que eram puros. Então, se ele era puro, ele seria azão-azão. Por que a gente tem um par de genes aqui? Porque todo indivíduo que existe, ele é formado de metade da informação que vem do pai e metade da informação que vem da mãe. Então, por isso, a gente tem aqui um par de gene que determina a característica. Que característica é essa? Cor da semente. E esses indivíduos aqui que eram puros, a mesma coisa. Eles tinham um par de genes que determinavam a cor verde. Por quê? Metade veio da mãe e a outra metade veio do pai. Quando existe a formação de gametas, os nossos gametas eles só têm metade da nossa informação. Por exemplo, na nossa espécie nós temos 46 cromossomos, mas os nossos gametas, o ovócito e o espermatozoide, só vão ter metade dessa informação, que são o quê? 23 cromossomos. Por quê? Porque lá na frente, quando a gente encontra esses gametas, eles vão formar novamente um indivíduo com 46. Então, Mendel disse isso, que existia um par de gametas
que determinava a característica, só que esse par se separava na formação. E aí, depois de separado, dava origem ao gameta que veio do pai e o gameta que veio da mãe. Então, pessoal, esse par de gene aqui seria o par recessivo, ou seja, é aquele gene que só vai ser expresso quando ele estiver em dose dupla, que é o que a gente vai chamar de homozigose. Então, vamos ver o que aconteceu. Na geração parental, ele pegou sementes puras amarelas e cruzou com sementes puras verdes. Esse indivíduo que é amarelo, ele é azão. Então, independente do gameta que vai ser formado aqui, ele só pode doar a informação azão para o seu filho. Assim como esse indivíduo aqui que era verde, ele só tinha o gene azinho, ou seja, o único gameta que ele poderia doar aqui para o seu filho era o gameta azinho. Esse indivíduo que foi formado aqui agora na geração F1 é um indivíduo 100% azinho, ou seja, é um indivíduo que é mistura, é um híbrido, é um heterozigoto. Então, esse indivíduo que agora é azinho, ele vai expressar qual característica? Vai expressar a característica verde? Não, vai expressar a característica amarela. Por quê? Porque o amarelo é dominante em relação ao verde. Então, aqui você tem pelo menos um alelo dominante que já vai determinar a característica. Lembrando, gente, no experimento de Mendel, ele não sabia ainda que isso daqui era um gene, ele chamava isso de fator. Então, ele percebeu que existia um fator dominante quando todos esses indivíduos saíram simplesmente com a cor amarela. Ok, para confirmar, né, essa suposição, ele realizou a autofecundação, ou seja, cruzou indivíduos azinho com outros indivíduos também azinho. E aí, nesse cruzamento, surgiu a geração aqui F2. Então, vou pegar aqui azinho e vou cruzar com outro indivíduo azinho. Essa geração aqui, ela vai ser formada com a união dos gametas, lembrando que metade vem do pai e metade vem da mãe. Então, vamos imaginar que esse daqui é o pai e que esse daqui é a mãe. Então, por exemplo, esse pai pode doar esse azão e essa mãe doar esse azão. E aqui a gente vai formar um indivíduo azão. Esse azão também pode vir para cá do lado do pai e juntar com o azinho do lado da mãe. Então, esse segundo indivíduo vai ser azinho. Esse azinho que vem do pai pode se juntar com o azinho que vem da mãe. E esse indivíduo vai ser azinho. Aí você fala, ué, não seria azão? Tanto faz, a ordem não vai influenciar, porque se tiver um fator dominante, ele já vai ser o expresso. E depois esse azinho aqui da mãe, do pai, né, pode se juntar com o azinho da mãe e esse indivíduo sair azinho. Então, quando a gente vai analisar aqui, todos os indivíduos que tiver pelo menos um gene dominante, ele já vai expressar a característica dominante, que é o amarelo. Então, aqui você vai ter 3 indivíduos amarelos e um indivíduo homozigoto recessivo, que seria o azinho, que vai expressar a característica verde. Por isso que quando Mendel realiza a autofecundação, ele percebe que a característica amarela continua, mas a característica verde que tinha desaparecido em F1, ela volta a ser expressa. Ou seja, a característica recessiva só vai ser expressa quando você receber ela da sua mãe e do seu pai. Se você receber só de um dos pais, você não vai expressar a característica. Então, pessoal, Mendel conseguiu tirar algumas conclusões a partir deste experimento. Vamos ver quais foram elas. Então, a primeira conclusão que ele conseguiu tirar é que existem fatores responsáveis que determinam uma característica. Lembrando que hoje nós sabemos que esses fatores aqui são os genes, ou seja, os pedacinhos do DNA com capacidade de determinar uma característica. Então, nos seus experimentos, ele conseguiu verificar que cada característica que ele analisou era condicionada por um par de gene. Quais foram as características? A cor da semente, a forma da semente, a cor da vagem, a forma da vagem, entre outras. Então, cada uma dessas características eram condicionadas por fatores, né, por genes que determinavam elas. Lembrando, pessoal, cada um desses genes, eles estavam contidos no material genético da ervilha, né? Então, assim ele conseguiu entender o que seria essa hereditariedade, né? Como que essas características eram transmitidas ao longo das gerações. Outra coisa que ele percebeu também é que cada indivíduo possui 2 fatores, 2 genes que determinam uma característica.
sendo uma do pai e a outra de quem? Da mãe. Ou seja, todas as características que ele analisou, como por exemplo a cor da semente e a forma da semente, eram condicionadas por um par de genes, lembrando que desse par a metade veio da mãe e a outra metade veio do pai. Nós vimos que no cruzamento ele pegou um indivíduo azão e cruzou com o indivíduo azinho, ou seja, um par de genes determinando a característica cor da semente. Então, para a geração F1, que foi formada a partir desse cruzamento, esse indivíduo recebeu metade da informação que veio do pai e a outra metade da informação que veio da mãe, determinando o seu par de gene para a expressão da sua característica. Então, todo indivíduo possui 2 genes que vão determinar essa característica. Outra conclusão que ele conseguiu determinar é que os fatores são dominantes e recessivos, ou seja, esses genes podem ser dominantes e podem ser recessivos. A gente viu que o gene dominante determinava a característica cor amarela, enquanto o gene recessivo determinava a característica cor verde, né? Então, essa relação de dominância e recessividade foi observada a partir também desses experimentos. E por último, ele conseguiu concluir que cada gameta recebe apenas um fator, ou seja, aqui a gente já inclui também alguns conceitos da divisão celular. Na formação dos gametas, né, você tem uma célula que tem 46 cromossomos e na formação do gameta ela vai se dividir formando células com 23 cromossomos cada. Por quê? Porque lá na frente esse gameta vai se unir com outro gameta, lembra, metade do pai e metade da mãe, para formar um novo indivíduo com o número total de cromossomos. Então, significa que cada gameta só tem metade do número de cromossomos, metade da informação gênica para lá na frente se juntar. Então, você vai ter o fator do pai mais o fator da mãe formando esse novo indivíduo, essa nova característica. Beleza, pessoal? É isso. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários.